Ao raiar o primeiro dia da semana, elas caminharam até ao sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao aproximar-se do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde havia sido depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Entretanto, as mulheres, apavoradas e trêmulas, saíram e fugiram do sepulcro e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demónios. Então ela foi comunicar aos que com quem ela tinha estado. Eles, porém, estavam desolados e em pranto. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Depois Jesus apareceu em uma outra vez a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também, no depoimento deles, não creram. Isto parece difícil, como alguém que se diz discípulo de Jesus, caminhou 3 anos com Jesus e olha para as evidências da ressurreição de Cristo e continua a não crer na mensagem do Evangelho. É interessante que é necessário que aconteça mais alguma coisa a estes 11 homens que ali estavam, além do relato de Maria Madalena, além do relato de Cleopas, porque Lucas nos dá a referência de quem é este homem, que vêm os tais discípulos a caminho de Emaús, que voltam para trás a anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado. E o verso 14 aqui de Marcos 16 diz: mais tarde apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando. Portanto, já é domingo no final do dia. Portanto, o domingo todo passou. Maria Madalena havia falado com os discípulos logo de manhã e eles continuaram nesta incredulidade todo o domingo. Estes homens que retornaram do caminho de Emaús, já era tarde, já era de noite, porque o Evangelho de São Lucas nos diz que já era tarde quando eles retornaram para trás, e agora eles já estão na ceia, estão a jantar quando Jesus aparece no meio deles. E a atitude de Jesus, obviamente, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demónios, em línguas novas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Eu gostaria de vos tentar agora, ver se isto funciona, mostrar uma introdução de um vídeo. Alguns já viram provavelmente esse filme, Ressurreto. Eu gostaria de vos introduzir este tempo de reflexão sobre a ressurreição de Jesus Cristo com este vídeo, com esta introdução. E talvez, se ainda não viram esse filme, valeria a pena investir em algum tempo e talvez vê-lo. É um filme muito interessante, não é a Bíblia, é uma ficção que vale a pena visitar, porque ela aborda a perspectiva, ou tenta trazer a perspectiva de alguém que não é crente. Um centurião romano
que de alguma forma não acreditava que Jesus havia ressuscitado, e este filme é construído nessa lógica. Então, não é aqui. Também vou voltar a ver, se não viram este filme. É um filme muito interessante acerca da ressurreição de Jesus Cristo, uma outra perspectiva, obviamente. Agora, nós como cristãos que vivemos no século XXI já, como é que abordamos a ressurreição de Cristo? O que é que ela significa para nós? Que impacto é que ela tem no nosso dia-a-dia? Porque a mensagem da cruz faz todo o sentido à luz da ressurreição. Nós sabemos que a ressurreição de Jesus Cristo é a vitória sobre uma série de aspectos da vida humana. Que o ser humano no Éden entrou nesse processo. Obrigado pela música. Já agora desliga os vossos telemóveis, os que têm os ligados, para não introduzirem com música. Isto estava combinado, era uma música assim, para poder ficar com mais impacto a mensagem. Como é que a ressurreição, a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, o seu sepultamento e a sua glorificação tem impacto na tua vida? Para aqueles que nos têm acompanhado ao longo deste ano, nós começámos o início do ano, em janeiro, por abordar o Evangelho de São Marcos, na perspectiva de como é que nós vamos diminuir o fosso entre aquilo que nós dizemos como cristãos, que acreditamos, e aquilo que nós, na realidade, vivemos. Muitas vezes nós fazemos declarações de fé, dizendo eu acredito nisto, eu creio naquilo, mas na realidade a minha vida representa outra coisa, vive de outra forma. A morte, sepultamento e ressurreição e glorificação de Cristo significa a transição, a transposição deste abismo que nós tínhamos diante de nós. O abismo que nos separa da morte, da humilhação, da limitação, do sofrimento e, obviamente, do nosso próprio pecado. Jesus Cristo, ao vencer a morte, Ele trouxe para nós a vida. Ao vencer a humilhação, Ele trouxe para si próprio a exaltação. Ele, ultrapassando com a ressurreição a sua limitação, Ele demonstrou que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele, tendo sofrido na morte de cruz esse sofrimento atroz, a Bíblia diz que Deus o exaltou acima de todo o nome, e não há outro nome dado, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E obviamente Ele comprou para nós, filhos seus, a possibilidade de sairmos do pecado para entrarmos na vida de santidade. E este é o processo que a ressurreição traz para nós. Esta é a consciência que nós deveríamos ter. Então nós já não deveríamos viver mais... Foi-se embora outra vez? Ok. Eu estava tranquilo a pensar que estava aqui a projeção atrás. Já não devemos viver mais do lado daquilo que nos prendia ao passado, do velho Adão, diz o livro de Hebreus, mas vivermos em novidade de vida. É triste que tantos de nós ainda não nos apropriamos da ressurreição de Jesus. Eu, quando estava a preparar esta meditação, enquanto orava, enquanto pensava o que Deus quer partilhar connosco nesta manhã, sempre, pelo menos faço essa oração, e sempre é uma dificuldade para mim, é que esta mensagem não seja uma mensagem meramente intelectual, que nos preencha a cabeça cheia de conhecimentos, cheio de ideias, mas que ela se traduza em vida, se traduza em reações que são fruto de uma compreensão de que lado nós estamos da vida do Evangelho. Eu creio que muitos de nós ainda vivemos neste abismo, ainda vivemos neste lado, parece que Cristo ainda não ressuscitou. É interessante quando nós comparamos os 4 Evangelhos, quando Cristo é crucificado e depois mais tarde sepultado, quem toma consciência primeiro da ressurreição de Jesus é os fariseus. Eu não sei se estão conscientes disto. Este filme que eu vos mostrei, este trailer que eu vos mostrei, ilustra exatamente isto. As primeiras pessoas a tomarem consciência que provavelmente Cristo ia ressuscitar são os fariseus. Então tomar consciência de que a possibilidade da ressurreição é algo a ter em conta, não é sinónimo de novidade de vida. Porque foi por isso, por causa dos fariseus, e Mateus relata-nos exatamente essa consciência que os fariseus tomam, foi por isso que eles foram ter com Pilatos e pediram, por favor Pilatos, manda a guarda pretoriana guardar o sepulcro.
Porque este homem que é fraudulento, ele disse que iria ressuscitar ao terceiro dia. É interessante que nenhum dos discípulos, durante o sepultamento de Jesus, se lembrou das palavras que ele iria ressuscitar. E isto faz-me lembrar, ou faz-me olhar para, às vezes, para nós próprios. Quando nós estamos tão focados numa realidade, quando nós estamos tão focados naquilo que nós desejamos, nem sempre nós vemos aquilo que está a acontecer debaixo dos nossos olhos. Nem sempre nos apropriamos das promessas de Deus, quando estamos tão focados naquilo que é a nossa vontade, o nosso desejo. E a vontade dos discípulos neste período, e nós confirmamos isso no livro de Lucas e no livro de Atos, era que o reino de Jesus fosse estabelecido. O rei, o Messias, trouxesse àquela geração o seu reino. As promessas do reino se cumprissem naquela hora. E porque esta expectativa que os discípulos tinham não se cumpriu, eles ficaram desanimados, ficaram desencorajados e viviam frustrados. Eu creio que muitas vezes as nossas expectativas são o principal obstáculo a nós vivermos nas promessas de Deus. As expectativas que eu crio, as imagens que eu projeto, os sonhos que eu estabeleço, os desejos que eu desenvolvo, muitas vezes são o obstáculo principal a que eu experimento as promessas de Deus. E foi o que aconteceu com os discípulos. Eles nunca mais se lembraram. Jesus, poucas horas antes, lhes tinha dito: é necessário que eu padeça tudo isto, morra, seja sepultado e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles continuaram a preparar a sepultura de Jesus. Continuaram a viver o sábado como se Jesus Cristo não fosse ressuscitar naquela manhã de domingo. E eu creio que muitos de nós cristãos do século XXI vivemos desta maneira. Continuamos com as especiarias lá em casa. Continuamos a preparar o sepultamento de Jesus Cristo. Continuamos a ser cristãos não vitoriosos. Cristãos que ainda não vivem a vitória sobre a morte, sobre a humilhação, sobre as limitações, sobre o sofrimento, sobre o nosso próprio pecado. Somos cristãos, como dizia o Mauro, nós temos uma cruz vazia, mas às vezes parece que temos uma cruz cheia. Parece que temos Jesus ainda sepultado. Não percebemos que Cristo já ressuscitou, Cristo subiu aos céus, Cristo está glorificado, para que nós tenhamos um modelo de vida em que nós podemos viver verdadeiramente este Evangelho de Jesus Cristo. Viver a alegria da salvação que Cristo já conquistou para nós. Então os fariseus perceberam isto. Ele tinha prometido que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Portanto é melhor a gente preparar-se, colocar lá a guarda pretoriana para guardar o sepulcro. Caso os discípulos vão lá e roubem o corpo, será pior a última emenda, portanto, a última situação será pior do que a primeira. Então vamos nos preparar. E obviamente diz o texto em Mateus que Jesus ressuscitou, obviamente os guardas fugiram, mas eles continuaram a veicular e a vincular esta mentira até aos dias de hoje. Quando os evangelhos foram escritos, ainda era comum entre os judeus dizer-se que os discípulos haviam roubado o corpo. Como é que tens vivido tu o Evangelho de Jesus Cristo neste século XXI? Corremos dias em que, obviamente, ser cristão é alguma coisa que é contra-corrente. É algo difícil, cada vez mais se torna difícil afirmar os valores cristãos, afirmar o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Hoje em dia, afirmar alguns pecados é ser contra-corrente, é ser obtuso, é ser uma pessoa fechada, ser uma pessoa... E hoje as séries televisivas, os filmes, todos apontam nessa direção. Se alguém fala que a homossexualidade é pecado, isto é homofóbico. Se alguém diz que roubar está errado ou a corrupção está errada, isto, enfim, é alguém que deve ser, enfim, tido debaixo do olho. E vemos dias em que cada vez mais se torna difícil fazer afirmações contra aquilo que é pecado. Que o adultério é errado. Ter relações sexuais fora do casamento traz um prejuízo tremendo para a vida emocional, para a vida da pessoa. E afirmar estas coisas é cada vez mais difícil. Porque as pessoas dizem, bem, isto, afinal, os cristãos são pessoas muito quadradas. Não veem a vida de uma forma aberta, de uma forma liberal. Cristo veio para verdadeiramente nos libertar. E eu creio que a maior parte das pessoas, como não vive em liberdade, não percebe o que significa ser livre. Porque acha que sucumbir ao pecado, sucumbir às paixões da carne, sucumbir à minha própria vontade, é aquilo que é bom.
E há publicidades por aí que diz isso. Segue o que sentes, viva a tua paixão. E isto é o que está na moda agora. Viver dessa forma. E por isso o Evangelho se torna cada vez menos popular. Mas nós temos que olhar para o Evangelho, e definido no Evangelho de São Lucas, ele define desta forma: o que é que eu tenho que anunciar quando eu falo desta esperança que eu tenho em Cristo Jesus? Em Lucas capítulo 24 nos diz: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar de entre os mortos, e no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Quando anunciamos a boa notícia, a boa esperança que há em Cristo Jesus, uma das coisas que tem que estar presente é o arrependimento, para a remissão, para a remoção, para a purificação do nosso pecado. Porque aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos mantém escravos da mão de Satanás, aquilo que nos mantém escravos de nós próprios, é o nosso pecado, é as nossas paixões, e com elas, obviamente, a nossa própria vontade. E isto é difícil de entender. Muitas vezes nós não queremos ser livres das nossas próprias paixões. Sonhar os sonhos de Deus é alguma coisa que muitos não querem, porque preferem sonhar os seus próprios sonhos. E às vezes nós confundimos os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, com os desejos e os sonhos que Deus tem para a nossa vida. É interessante aquilo que Jó disse milhares de anos antes até de Jesus ter ressuscitado. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Parece que Jó estava a falar, parece um evangelista a falar. Parece um dos evangelhos a relatar a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de revestido este meu corpo da minha pele e a minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó tinha desejo, tinha sonho de estar na presença de Deus. Ele queria esse encontro com o Senhor. E ele sabia que o seu Redentor vive. Crês tu nisto? Que a ressurreição é um facto histórico. Um facto que transformou e transforma a tua própria vida. À luz daquilo que é a sedução do mundo, à luz daquilo que é o meu próprio desejo. O salmista descreve a ressurreição de Jesus Cristo nestes termos: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que é que Jesus está a fazer neste momento? 20 séculos passaram. E o que é que Jesus está a fazer desde o dia da ressurreição? Atos dos Apóstolos, Lucas, quando nos descreve a ressurreição, fala lá que os discípulos foram depois para Jerusalém, estiveram na Galileia. Eu não sei se estão conscientes que há aqui vários momentos e vários locais geográficos até, em que estes acontecimentos que se desenrolam entre o dia da ressurreição, o primeiro domingo, o primeiro dia da semana, e por isso nós celebramos os cultos, não ao sábado, mas ao domingo, porque celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, primeiro dia da semana. E a ascensão de Cristo, que o Evangelho de São Marcos dá 2 ou 3 versículos, parece que tudo acontece ali em poucos minutos. Passaram 40 dias. Os discípulos saíram de Jerusalém, onde estavam, onde foi Jesus sepultado, onde Jesus ressuscitou, onde Maria Madalena viu Jesus Cristo, foi a primeira mulher a anunciar o Evangelho. É interessante ver uma sociedade que não valorizava a mulher. A mensagem mais poderosa que alguma vez foi proclamada neste mundo foi proclamada por uma mulher, Maria Madalena. As outras mulheres fugiram, assustadas, diz o texto de Marcos. E havia várias mulheres lá. A própria mãe de Jesus lá estava, a sua tia também lá estava. É interessante que um dos discípulos de Emaús era tio de Jesus Cristo, Cleopas. Nós conseguimos perceber isto pelos Evangelhos, cruzando as informações do Evangelho de São Lucas com o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São João. Percebemos as ligações familiares, que não sempre são muito claras. Percebemos que outras mulheres lá estavam também. Um dos Evangelhos simplesmente diz que lá estava a outra Maria, e isto levanta um debate enorme. Quem era a outra Maria? Se era Maria de Betânia, ou se era uma das tias de Jesus Cristo, Maria, mãe de Tiago e João. Então há aqui algumas nuances nos Evangelhos que para eles eram muito claras, para nós 20 séculos depois tornam-se mais difíceis de entender.
Mas, no entanto, o importante é perceber aquilo que acontece entre o dia da ressurreição, o dia da ascensão e hoje. Alguns de nós questionamos porque é que Cristo ainda não voltou. E lá naquele Monte das Oliveiras, enquanto Jesus subia aos céus, quando celebramos a ascensão de Cristo, os discípulos ficaram a olhar para o céu. Quase me faz lembrar, não sei se alguns conhecem, a rotunda do aeroporto de Faro. Já alguns viram lá as estátuas que estão na rotunda do aeroporto de Faro. Então as pessoas, uma série de bonecos, imagens, a olhar para o céu, a ver os aviões passar, penso eu, ali não é à espera de Jesus. Mas lá no Monte das Oliveiras, os discípulos ficaram a ver Jesus subir aos céus. E o livro dos Atos nos faz entender no verso 6 do capítulo 1, em que os discípulos, poucos momentos antes de Jesus fazer a grande declaração que eles iriam receber o Espírito Santo, eles perguntam: Jesus, é agora que vais estabelecer o reino? Agora já ressuscitaste? E é nesta expectativa que os discípulos sempre estão, e por isso eles ficaram tão desanimados quando Cristo morre. Porque eles estão constantemente com a expectativa que é agora que Jesus vai estabelecer o reino. É agora que Jesus vai estabelecer o reino. É agora que nós vamos governar. É agora que o Império Romano vai ser destruído. E porque eles tinham uma expectativa acerca de como Jesus deveria governar, eles não estavam a usufruir do poder, não estavam a usufruir das promessas, não estavam a usufruir daquilo que Deus havia dito para eles. E eu creio que muitas vezes nós corremos este risco e ficamos tão focados naquilo que nós desejamos que aconteça, que não experimentamos as promessas do nosso Deus. Não usufruímos daquilo que Ele já prometeu que iria acontecer. E leem em Atos capítulo 1, verso 6, eles estão: Jesus, é agora que vais estabelecer o teu reino. Jesus diz: não vos compete saber os tempos. Portanto, não vos compete a vocês saber nem o dia nem a hora em que isso vai acontecer. Mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de descer sobre vós. E vocês vão ser minhas testemunhas, quer em Jerusalém, quer em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa é a vossa missão. Isto me alerta às vezes que eu fico focado em coisas que eu não deveria. Eu deveria estar focado na missão que eu recebi e não tanto nas expectativas que eu tenho. Ou nos desejos que eu tenho de coisas que deveriam de acontecer. Quantas vezes tu ficas à espera de sonhos que teimam em se realizar? E as coisas não acontecem como tu querias. Os sonhos não se realizam como tu esperavas. E em vez de usufruir das promessas, descansares em Deus, continuas à espera de um sonho que tarda em vir. Ou não acontece convosco? Talvez não. Comigo acontece. Às vezes fico preso aos meus desejos, preso aos meus sonhos, preso às minhas expectativas, preso àquilo que eu deveria e queria ver acontecer, em vez de me deixar desfrutar das promessas, das bênçãos que Cristo tem para mim. Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Vives à luz desta promessa? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor está exaltado, está à direita do Pai. Estevão, quando foi apedrejado, é interessante ver a visão que ele tem. Ele vê Cristo à direita do Pai, em pé. E isto faz com que os fariseus, mais uma vez, se animem em fúria, porque não entendem o Evangelho de Jesus Cristo. Um Deus glorificado que intercede pelo homem, que anda a trabalhar em nosso favor. Davi tinha esta perspectiva que o próprio Jesus Cristo seria glorificado, assentado à direita do Pai, e hoje sabemos que Ele intercede por nós. Ele, de alguma forma, está a orar por ti e por mim para que tu sejas bem-sucedido. É por isso que é tão frustrante ver cristãos frustrados, desanimados. Porque Jesus Cristo está hoje à direita de Deus Pai a interceder por ti, por mim, para seres bem-sucedido. O problema é que nós queremos experimentar outras coisas, viver outras coisas, termos outras expectativas, que não usufruímos da presença daquele que está vivo, daquele que ressuscitou, daquele que prometeu que estaria connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E nós andamos tão ansiosos. Quando Cristo disse: não andais ansiosos por coisa alguma. É interessante esta afirmação de Spurgeon, quando ele diz: existe um evangelho açucarado por aí. E se era verdade nesta altura, ainda hoje se torna mais realidade. Busque o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas,
que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O Evangelho que mata seu eu, porque esse é o Evangelho que nos dá a vida de novo. Muitas vezes nós só queremos um Evangelho de facto açucarado, um Evangelho que não fala do pecado, um Evangelho que não fala do arrependimento, um Evangelho que não fala da confissão, um Evangelho que não fala de mudança de vida, um Evangelho que diz, segue o que sentes, um Evangelho que diz, tens no teu coração esse sonho, é um sonho de Deus, como se todos os sonhos que eu sonho fossem os sonhos de Deus. Os sonhos dos discípulos nesta hora era que Jesus estabelecesse o seu reino. É agora, Jesus, agora já estás ressuscitado, agora já estás em glória, tens um corpo completamente diferente daquele que tinhas. Tu podes agora passar paredes sem abrir a porta, sem tocar. Tu obviamente podes materializar o teu corpo de uma determinada forma que antes não podias. É possível estar a conversar contigo e nem te reconhecer. Os 2 discípulos de Emaús caminharam com ele, sendo que o Evangelho de São Lucas identifica que é o tio de Jesus que está a conversar com ele e nem sequer o reconhece. Era um corpo fantástico. E os discípulos pensaram, é agora que Jesus vai estabelecer o seu reino. Este é o Evangelho açucarado, o Evangelho dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas expectativas, de um Deus que é meu servo e que está à minha disposição para satisfazer todos os meus caprichos. Aquele que busca o Evangelho é aquele que olha para o seu próprio eu e percebe que se a semente, e Paulo diz isso aos Coríntios no capítulo 15, se a semente não cai à terra e não morre, Jesus usa esta mesma expressão, ela não dá fruto. E o corpo que nós temos precisa de morrer para depois ressuscitar um corpo glorioso. A ressurreição de Jesus Cristo neste primeiro dia da semana não é semelhante às ressurreições que Jesus operou. Quer naquele jovem que estava morto e ele devolveu à sua mãe, quer com Lázaro que estava morto e Jesus trouxe à vida. A ressurreição de Jesus é completamente diferente. Por isso o livro de Hebreus nos diz que ele é o primeiro. Salonicenses reafirma esta mesma ideia. 1 Coríntios capítulo 15 nos mostra de novo esta ideia. Jesus é o primeiro de todos nós. Aqueles que vão dormir e aqueles que não experimentarão a morte e passarão vivos para a eternidade, sendo transformados o seu corpo à semelhança do de Cristo. É um corpo completamente diferente daquele que nós estamos habituados. E por isso Paulo dedica bastante tempo no capítulo 15 de 1 Coríntios a explicar este aspecto da ressurreição. O que é verdadeiramente a ressurreição? O que é que vai acontecer ao corpo daqueles que morreram e o que é que vai acontecer àqueles que estão vivos? E é necessário que o nosso corpo seja transformado, diz as Escrituras, à semelhança do corpo de Cristo. Por isso este Evangelho é um Evangelho que nos projeta para a eternidade, mas é um Evangelho que passa necessariamente pelo arrependimento. Lucas nos demonstra isso, que este é o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, quando prega o Evangelho lá em Atos capítulo 2, volta a focar este aspecto. É necessário, irmãos, que cada um de vós se arrependa. Se arrependa. Sem arrependimento não há mudança de vida. Sem arrependimento não há verdadeiramente conversão. Sem arrependimento não há vida eterna. Sem morte do eu não há novidade de vida. Cremos nós no Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho que nos deveria trazer a satisfação diária, a alegria de podermos viver em novidade de vida. Esse arrependimento deve-nos conduzir a uma atitude interior de transformação. E achei interessante esta frase de Camilo Castelo Branco. O arrependimento inventa carinhos novos e a inocência parece vingar-se perdoando e sorrindo ao algoz que exora o perdão com lágrimas. Entendes o que é o arrependimento? A necessidade de olhares para dentro de ti próprio, olhares para a nossa história como ser humano e dizer: a caminhada que eu tenho feito não é suficiente para me fazer chegar a Deus. A caminhada que eu tenho feito precisa de uma mudança radical de atitude. E essa mudança radical de atitude só é possível quando há arrependimento. Quando eu percebo que as minhas tentativas são insuficientes para eu chegar a Deus. E eu necessito de me voltar para Deus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. É um plano estranho, o plano de Deus para a salvação da humanidade, não? A mim faz-me confusão, diria mesmo,
é algo que eu não consigo entender. Como é que o Deus Todo-Poderoso arquitetou um plano que passaria pela morte do seu amado Filho? Passaria pela vergonha da cruz. Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Não faz sentido que Jesus Cristo ressuscitado tenha subido aos céus e esteja à direita do Pai a interceder por mim. 20 séculos depois, nunca mais ninguém viu a Cristo, exceto aqueles 12 homens que proclamaram a sua fé. E depois Paulo nos diz que foram mais uns quantos 500 que viram Jesus Cristo ressuscitado. Ele próprio, mais tarde, viu a Cristo ressuscitado. E nós temos depositado a nossa fé nesse testemunho dessas pessoas. Mas não é só o depositar uma fé cega. É depositar uma fé também na vida transformada daqueles que creram que o arrependimento é o caminho, é a porta que nos faz chegar a um relacionamento com o Pai. O arrependimento, a confissão, nos conduz àquilo que Deus providenciou para nós, que é o perdão. Estamos nós a experimentar esta verdadeira vida em Cristo, esta novidade de vida, esta possibilidade de vivermos à luz da ressurreição. É um plano demasiado elaborado para ser humano. Augusto Thiorry, um escritor, psiquiatra brasileiro, tem escrito muitos livros, alguns já devem ter lido vários livros dele. Ele diz: a personagem de Jesus Cristo é demasiado real para ser inventada pelos apóstolos. Não podia ter sido uma personagem inventada. Porque, obviamente, a descrição de Jesus Cristo nos Evangelhos traz tantas nuances, tantos aspectos, que era impossível um escritor, mesmo brilhante como a Denise, inventar uma personagem daquelas. Não é possível a imaginação humana criar um ser como a pessoa de Jesus Cristo. E, obviamente, isso tem demonstrado o poder de Deus, o plano de Deus, que é muito superior aos nossos pensamentos. Nós temos a ideia sempre de que os heróis, aqueles que fazem a diferença na história, são aqueles que normalmente não morrem. Ou se morrem, deixaram depois um grande legado. Jesus passa intencionalmente pela morte, pela cruz, para depois vencer a morte e ser ressuscitado por Deus Pai. É um plano que não faz muito sentido na perspectiva humana. Obviamente, na perspectiva divina faz todo o sentido, porque Ele quer demonstrar aquilo que vai acontecer a cada um de nós que crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por isso o Evangelho de São Marcos nos diz que os sinais que Jesus Cristo havia dito iriam acompanhar os seus discípulos. E é interessante como os apóstolos viveram essa realidade e muitos hoje continuam a experimentar essa realidade do poder de Deus, a transformação divina na nossa vida. E é interessante esta grande comissão que Jesus nos deixa aqui no Evangelho de São Marcos. Quando Ele diz, e esta é a versão que eu estou a usar, King James: enquanto estiverem indo pelo mundo. O evangelizar não é uma ação que nós fazemos no Natal. Esta semana, agradeço às senhoras que trouxeram os bolinhos e aos senhores, não foram só as senhoras que trouxeram bolinhos. Esta semana vamos estar aqui na rua a entregar uns bolinhos à vizinhança, convidar as pessoas para a festa do domingo, que vamos ter aqui na nossa igreja. Mas a evangelização, o partilhar as boas novas do Evangelho, partilhar que Cristo, a salvação ao mundo, veio, e nós celebramos no Natal. Nós sabemos que provavelmente não foi esta época, dia 25, espero não desiludir ninguém, mas provavelmente não foi no dia 25 de dezembro que Cristo Jesus nasceu, mas é o dia que nós celebramos. E o mais importante, se é o dia 25, é a celebração desse nascimento e a salvação que Deus providenciou através da pessoa de Jesus Cristo. E o texto nos diz que esse processo não é só num dia especial, não é só quando a igreja marca a evangelização para irmos para a rua, não é só quando nós pensamos e planeamos, vamos fazer um evento para celebrar o nascimento de Cristo e proclamar a salvação que Ele deu. De acordo com este texto e com esta versão das Escrituras, e o original tem realmente, e por isso eu selecionei esta versão, porque o original tem este conceito que nós encontramos aqui: enquanto nós estivermos a andar pelo mundo, enquanto nós vamos para a escola, enquanto nós vamos para o trabalho, enquanto estamos nos transportes públicos, enquanto vamos à mercearia, enquanto vamos ao supermercado, enquanto vamos ao médico ou ao centro de saúde, enquanto estamos a comer,
enquanto estamos a passear, enquanto estamos a ir pelo mundo inteiro, proclamem esta boa nova. Qual foi a última vez? Não precisas de responder. Qual foi a última vez que tu partilhaste a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo com alguém? Há quanto tempo tu não dizes a alguém: Cristo morreu pelos teus pecados, Cristo foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está hoje a interceder por ti. Por isso arrepende-te dos teus pecados e aceita esta boa nova, porque ela vai transformar verdadeiramente a tua vida. Ela vai te tirar das trevas para a luz, ela vai te dar uma novidade de vida, ela vai te dar vida abundante para tu experimentares uma outra realidade que não tens experimentado até aqui. Queremos nós neste Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que nós cristãos, que muitas vezes somos cristãos há 30, 40, 50 anos, começamos a perder o gás. Começamos a perder aquela alegria que deveríamos ter quando tivemos aquele encontro verdadeiro com Cristo. Aquela paz de Deus que excede o nosso entendimento e guarda o nosso coração. E às vezes com o passar dos anos, com os 30 anos de vida cristã, com os 40 anos de vida cristã, com as experiências que vamos tendo, vamos perdendo aquele gás. E é curioso quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, Jesus falando com o apóstolo João, que escreve aquele livro, ele dirige-se à igreja de Éfeso, que era uma boa igreja, diga-se de passagem, uma igreja que tinha muitas coisas positivas, mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti. Uma coisa que eu tenho contra ti é que tu nem és quente nem és frio. Já não és aquele fogo ardente, aquela vontade de partilhar a fé, aquela experiência que tu tiveste comigo de início, foi-se esmorecendo. Por outras palavras, diz Jesus, perdeste o teu primeiro amor. Volta outra vez. Volta. Lembra-te de onde caíste e volta outra vez. A recuperar essa alegria. A recuperar a vida abundante. A recuperar a alegria e a paz que eu te posso conceder. A depender inteiramente de mim. A viver a satisfação que só eu posso dar. Enquanto vamos pelo mundo, proclama toda a criatura a esperança para o mundo. Vivemos numa Europa desesperada, uma Europa que vive em crise. Ontem vínhamos num carro a compartilhar com a família que a crise já passou, não passou, estamos ainda no meio da crise. Agora há anúncios de milhões que vão chegar a custo zero, juros zeros, e isto vai animar a população, vamos já gastar todos nas compras de Natal, enfim, porque vem aí uma nova. Será que já passámos a crise? A Europa vive um período desesperado, sem alegria, vive um período sem esperança. No início da crise, muito daquilo que era falado era não havia confiança. Agora as pessoas confiavam já não mais em Deus, mas confiam nos mercados. Eu não sei o que é os mercados, não sei se é o mercado do Bolhão e o mercado da Ribeira, mas acho que não é desses que eles falam. Confias em quê? Tens esperança em quê? Podemos nós, cristãos, viver à luz da ressurreição, dependendo da alegria que Cristo nos traz. Jesus, quando se aproximou pela primeira vez dos 11 discípulos, na realidade dos 10, porque Tomé não estava lá, mais tarde Tomé está, Jesus repreendeu-lhes a falta de fé. Foram os fariseus que perceberam primeiro que ele iria ressuscitar. Foi Maria Madalena que teve esse primeiro encontro. Foi os tais discípulos de Emaús que viram Jesus e perceberam, quando Jesus repartia o pão, que afinal ele tinha ressuscitado efetivamente. E mesmo assim, aqueles que supostamente deveriam ser os que mais criam em Jesus, aqueles que conheciam melhor a pessoa de Jesus Cristo, aqueles que experimentaram coisas que mais ninguém experimentou, diz o texto que esses não queriam, até ver. E às vezes eu receio que as igrejas desta geração vivam um evangelho deste género, até ver. Eu creio quando eu vir. Eu creio quando eu vir o milagre que Deus me curou. Eu creio quando vir o milagre do meu casamento restaurado. Eu creio quando vir o milagre das dívidas que eu tinha serem reformuladas. Eu creio quando eu vir o milagre. E dependemos a nossa fé dos milagres que podem acontecer. Os milagres que Jesus diz que iam acontecer era para confirmar a palavra e não o inverso. E às vezes nós queremos um milagre e só depois queremos a palavra. E Jesus espera
que nós proclamemos primeiro o Evangelho. É interessante que quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre aqueles 120 que estavam reunidos, aquilo que aconteceu não era uma polémica para separar pentecostais e conservadores. Aquilo que aconteceu ali foi algo que marcou aquela geração, e o grande sinal de que eles eram cheios do Espírito Santo foi a ousadia para proclamar a palavra. E se tens dúvidas, volta a ler o livro dos Atos. A intrepidez com que eles falaram. E quando eles são provados e presos porque proclamavam a palavra de Deus e necessitaram voltar a orar e a buscar a Deus, que o Espírito Santo os renovasse, diz lá o capítulo 4 mais para a frente, que eles foram novamente todos cheios do Espírito Santo, e diz a seguir que eles tiveram ousadia e intrepidez para proclamar a palavra. Eu quero desconfiar, irmãos, que a nossa falta de ousadia na proclamação da palavra tem muito a ver com a nossa falta de relação com Deus. Na medida em que nós estamos cheios do Espírito, nós nos tornamos testemunhas. É isto que diz Atos 1:8. Vocês vão receber o Espírito Santo. Vão receber esse poder de Deus para serem minhas testemunhas. Para proclamarem a mensagem do Evangelho. Nós esta semana, obviamente, vamos ter uma oportunidade tremenda. Eu sei que alguns já estão a fazê-lo. Fico alegre por isso. Temos alguns folhetos desses aí à porta. Aqueles que têm internet podem ir e usam o Facebook e essas ferramentas. Partilhem nas vossas redes sociais. Mas mandar o folheto pela internet não é evangelização, está bem? Não confundam uma coisa com outra. Podem mandar. É bom que as pessoas recebam. Mas isso não dispensa de forma alguma o tu partilhares o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de esperança que Deus espera que tu faças e eu faça. Olhos nos olhos, cara a cara. Onde tu podes dizer que Cristo ressuscitou. E a prova viva de que Cristo ressuscitou é a minha vida transformada. Consegues dizer isso? A prova real de que Cristo ressuscitou é a minha vida transformada. Eu era assim, era arrogante, era mal disposto, era respondão, era briguento, era ansioso, era uma pessoa que não tinha paz interior. E podes pôr o que tu eras. E eu hoje encontrei a Cristo. E este Cristo ressuscitado, ele é tão vivo, é tão real, é tão presente, que aquilo que eu tinha, que era falta de paz, que era ansiedade, que era ser respondão, era ser murmurador, deixou de existir, porque Cristo me transformou. Estou no processo ainda de me tornar mais semelhante a Ele, e um dia serei como Ele, que é o que a Bíblia nos afirma. Um dia teremos inclusive um corpo semelhante ao dele. Mas neste processo de ser transformado, Cristo já tem mudado aquilo que eu sou. Irmãos, não havia nada mais desejoso no meu coração que nesta manhã nós pudéssemos, como cristãos, recuperar a alegria de ser cristãos. Eu sei que não é a eloquência das minhas palavras, já há muitos anos que eu sei disso, porque eu nem sou dos pregadores mais eloquentes. Mas eu sei também que isto não é uma mensagem que faça transformação profunda por ser intelectualmente interessante. As verdadeiras transformações ocorrem quando elas são operadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo em nós. Não é uma coisa que se fabrica num culto, não é uma coisa que se possa manipular na vida das pessoas. É algo que Deus faz quando nós permitimos que Ele o faça. Não tem sido muito diferente a minha oração nestes últimos dias. Talvez me estou a tornar repetitivo. Não sei se eu já está farto da minha oração. Mas esta semana tenho orado com frequência aquilo que a Bíblia diz que Deus dá. Ele diz que Ele dá o seu Espírito Santo a quem o pedir. Eu sei que eu recebi no dia em que eu o aceitei. Mas eu lamento que no nosso país pouco se tem visto aquilo que nós vemos no livro dos Atos. Crentes cheios do poder do Espírito Santo, com ousadia no poder de Deus, para levar esta mensagem com poder àqueles que cruzam connosco.
Eu creio sinceramente que nós em Portugal precisamos de uma igreja transformada pelo poder de Deus. Uma igreja cheia do seu Espírito Santo. Para que esta mensagem não seja só mais um debate intelectual, o que é que eu acho, o que é que tu achas, mas seja vida transformada. Sinceramente, como pastor, não sei muito mais o que dizer para nos levar a refletir como viver esta realidade, que só Deus pode e quer que aconteça na tua vida. Eu sei que as tuas expectativas, os teus quereres, os teus desejos, os teus sonhos te fazem estar tão focado que não percebes as promessas de Deus. Para viver o Evangelho de Jesus Cristo precisamos abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, para entender as promessas de Deus e viver à luz dessas promessas. Portanto, indo pelo mundo, proclama a experiência que tens com Deus. O encontro real que tens com Cristo. A vida transformada que Ele te pode dar. Então este Natal nada seria mais prazeroso, creio, nada mais belo para cada um de nós do que experimentar o verdadeiro amor de Cristo. A verdadeira transformação. Então eu proponho que neste final de culto, neste final de pregação, tu tenhas um tempo de oração, porque eu creio que, se entendo bem o Evangelho, a palavra arrependimento está pouco nas nossas bocas. Já não nos arrependemos muito. Hoje até há quase um conceito completamente diferente, que é sem arrependimento. Viver sem arrependimento, sem me arrepender do que fiz ou deixei de fazer. É um conceito muito diferente, não vou entrar por aí. Mas eu creio que nós, como igreja, precisamos de olhar para Cristo e experimentar verdadeiramente a transformação que Cristo pode dar, a ressurreição de Cristo que Ele quer trazer. As tradições são boas, algumas delas pelo menos. Aquilo que nós fazemos e os rituais que nós temos são muitas vezes interessantes, mas não chegam para uma vida transformada. E isso só Deus pode fazer. Arrependimento é essa meia volta. No grego tem esse sentido, a palavra mudar de atitude, mudar de comportamento. Alguém dizia, arrependimento não é quando tu choras. Arrependimento é quando tu mudas. Às vezes choramos muito, mas mudamos pouco. Arrependimento é eu conseguir perceber a dor que eu causei no outro e por isso eu quero deixar de ter aquele comportamento, aquela atitude, aquela maneira de ser isto. Então, irmãos, que este Natal possa ser um Natal em que eu, indo pelo mundo, proclamo aquilo que Cristo já fez em mim. Não aquilo que a nossa igreja anuncia, não aquilo que me ensinaram que é o cristianismo, não aquilo que me ensinaram que é o Evangelho, mas aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho experimentado. O Cristo ressuscitado. Tens tu vivido o Cristo ressuscitado ou ainda vives o Cristo morto e sepultado? Ainda estás a preparar as especiarias? Vives nessa mentalidade que Cristo afinal fracassou. A expectativa que eu tinha de um reino estabelecido morreu e está sepultado. Ou vives na esperança, na novidade de vida, no Cristo que está vivo, está ao teu lado, a te encorajar a caminhar, a te dar a força para prosseguir, a viver em santidade, porque já não és mais pecador, porque Ele te deu uma nova natureza, porque Ele te deu uma nova roupa, revestindo-nos, diz Paulo aos Coríntios, do novo homem. Faz sentido? Faz algum sentido? Eu quero propor um tempo de oração, irmãos, e convidava o grupo musical a vir à frente, enquanto nós oramos ao nosso bom Pai. Que o Espírito Santo venha sobre nós nesta manhã
que Ele possa transformar aquilo que intelectualmente não é possível ser transformado. O fruto do Espírito é uma ação sobrenatural de Deus. É fruto do Espírito, é fruto da tua relação com Deus, é fruto do teu desejo de estar em Cristo. É fruto do tempo que passas com Cristo. É fruto disso. Que esse desejo que Deus coloca no nosso coração me faça sair daqui hoje com uma nova atitude. Ainda que eu seja cristão há 30 ou 40 anos, mas com uma nova atitude. Eu possa realmente viver em novidade de vida. Oremos.